A verdadeira história dos Saiyajins. Você já se perguntou de verdade como que surgiram os Saiyajins e como que funciona tudo isso? Porque muitas vezes a gente se acompanhava pela saga de Dragon Ball Z na explicação que o Freeza tinha passado. E logo após, quando nós vimos, desde quando você via aquela fita cassete lá do Bardock, o pai de Goku, explicando sobre isso. Só que aí depois começaram a acontecer algumas coisas na história. Aí a gente começa a se complicar um pouco por causa dos paradoxos temporais. Então, vem comigo nesse vídeo que agora você vai descobrir. Let me ask you, does a machine like yourself ever experience fear? Fala aí, curioso! Bom, mais uma vez eu tô aqui, você tá aí, eu sou o Anderson Santos, hoje para mais um vídeo referente a Dragon Ball Super. Na verdade, Dragon Ball Super, Dragon Ball, tudo que envolve a franquia, porque nós vamos falar sobre a verdadeira história dos Saiyajins. Nós já tivemos informações do tio Akira falando sobre o Yamochi, que seria o lendário Super Saiyajin, e de um ponto nós já teríamos referências do filme falando sobre o Broly, que seria a transformação do lendário Saiyajin, e de outro ponto nós teríamos o Bardock, que muita gente já imaginava como o lendário Super Saiyajin, e cada hora alguém ficava naquela dúvida para saber quem que era o lendário Super Saiyajin, que de acordo com as últimas informações do tio Akira, descobrimos que é o Yamochi. Só que aí, e como que funciona essa história? Bom, vamos lá. Nós tínhamos desde o início como o Freeza chegou a explicar por um momento, até em alguns pontos o Sr. Kaiô chegou a falar que o Goku ele não sabia de nada, né? Qual que era a raça dele, que ele estranhava que ele tinha um rabo, e o Sr. Kaiô falou que ele era um Saiyajin da mesma raça que o Vegeta e que o Nappa. E o Goku falou nunca que eu seria um cara dessa forma. E logo após, quando ele foi para lutar contra o Freeza explica que ele já tinha acabado com toda a raça dos Saiyajins para eliminá-los, para que eles não causassem problemas logo após. O Vegeta já chega e fala que o Freeza quis fazer isso porque ele tinha medo que o lendário Super Saiyajin acabasse com ele. E aí já começou aquele pensamento. Daí nós vimos o Bardock. Nessa que nós vimos o Bardock, trazemos para Bardock o pai de Goku. E aí mostra que após ele ter tomado um golpe de um inimigo, ele acaba tendo visões de tudo que iria acontecer e assim tenta conscientizar todos os guerreiros para mostrar, né, que o Freeza tá querendo acabar com todo mundo. Só que aí já entra aquela parte. Isso quando a gente viu em Dragon Ball Z era bem legal, só que a gente não sabia muito bem como funcionava. Quando chegou em Dragon Ball Super, nós vimos que tudo que aconteceu, que o Freeza queria acabar com os Saiyajins, que ele já tinha esses planos, tudo isso era por consciência do Bills, porque ele não gostou da forma que o Rei Vegeta foi e falou com ele. Então praticamente o Bills humilhou o Rei Vegeta e ainda autorizou para o Freeza acabar com o planeta dos Saiyajins. Eu confesso que se isso tivesse acontecido comigo, se eu fosse o Goku ou o Vegeta naquela época, eu não perdoaria o Bills. Mas como o Bills é muito mais superior em questão de força, não sei agora, mas naquela época, que os dois não tinha muito o que eles falarem. E o Vegeta também, ele não tinha aquele amor gigante pela família dele ou pela raça dele, mesmo ele sendo o príncipe. A única coisa que ele tinha era raiva pelo Freeza. Mas até então, beleza. Já chegando na sequência, nós vimos que após o Freeza acabar com o planeta Vegeta, ele automaticamente acaba destruindo o pai do Goku, que foi o que nós acreditamos e realmente que tinha acontecido. O Bardock acabou, já era o Bardock. Só que não, nessa a gente já pega a questão que ocorre meio que um paradoxo temporal, que o Bardock ele volta a 1000 anos atrás. Então nessa que ele acha que ele tinha sido morto pelo ataque do Freeza, na verdade ele continuou vivo. Então o Bardock, como ele é um personagem canônico, ele pode realmente aparecer em qualquer momento em Dragon Ball Super. O negócio é o tio Akira querer. Mas até então, beleza. Trazendo para essa situação, nós vemos que o Bardock ele vai naquele planeta com diversos guerreiros diferentes, começa a tentar imaginar, entender o que aconteceu, e ele já não é mais aquela pessoa má, já não é aquele Saiyajin que quer seguir as ordens do Freeza. Ele já estava bem bravo, na verdade, naquela época, e queria procurar o rumo dele, queria poder ajudar os amigos dele, mas já não tinha mais amigos devido tudo aquilo ter acontecido. Aí a gente já vê que aparece um cara, que seria o Shield, no caso, igualzinho o Freeza. Então o Bardock já fica naquelas, e ele, para proteger os caras que ajudaram ele, que seriam os amigos dele, ele vai e consegue se transformar em Super Saiyajin, se lamentando não ter conseguido salvar os amigos dele. E aí o Bardock, em 1000 anos atrás, vai e se transforma em Super Saiyajin. Aí fica aquele negócio, poxa,
época. Agora o Bardock se transformou em Super Saiyajin, criou um paradoxo temporal, que aí surgiu o verdadeiro lendário Super Saiyajin, já que ele surgiu há 1000 anos atrás do que tinha acontecido. Aí todo mundo se pergunta, então quer dizer que pro Bardock ter voltado esses 1000 anos, ele teria que ter lutado contra o Freeza, que foi o que aconteceu. E se o Bardock não tivesse lutado contra o Freeza, ele não teria voltado no passado? Bom, quando a gente fala de paradoxo temporal, é uma coisa muito doida, porque é algo que aconteceu e não dá muito pra brincar com o tempo. Aquilo teria que ter acontecido. Então mesmo que o Bardock não tivesse lutado contra o Freeza naquela época, algo teria acontecido para que tivesse voltado e assim criado esse paradoxo temporal. E aí teria essa questão do lendário Super Saiyajin. Após esses 1000 anos, que foi dessa parte do Bardock, que realmente o Bardock fez isso, acabou tendo essa história do Yamote. Essa história do Yamote a gente pode associar para a questão dele ser o primeiro, que daí teve essa coisa da reencarnação para outros Saiyajins. Aí a gente pode pegar a questão Yamote primeiro, depois o Bardock foi, se transformou em Super Saiyajin, e por aí foram ocorrendo diversas versões. Aí a gente pode até falar, né, tal pai, tal filho, tanto do Bardock quanto do Goku, por terem se transformado, terem um estilo de luta e assim acabarem, né, mesmo não querendo ser heróis. Já na história do Yamote, ela mostra ser um pouco diferente da do Bardock. Ele vai e se transforma no lendário Super Saiyajin pela primeira vez, devido ao estilo de combate dele ser totalmente diferente, e assim ele acaba derrotando os inimigos junto com os amigos dele, já que seriam mais outros 5 guerreiros, e aí com a junção deles todos transplantando o poder para ele, aí surgiria o Deus Super Saiyajin. Viram a diferença? Na questão do lendário Super Saiyajin, que era a transformação que o Bardock mostrou, e agora que o Yamote vai mostra o Super Saiyajin e depois o God. E teria essa junção dos outros guerreiros que também se transformavam em Super Saiyajin e depois com o ritual transmitiam o poder pro outro guerreiro se transformar no Super Saiyajin God. Teoricamente, essa parte da cronologia para falar, poxa, o Bardock primeiro e depois o Yamote primeiro e depois o Bardock, mas tem essa questão da transformação no Super Saiyajin God. Pelas palavras do Tio Akira, cabe a gente pensar realmente que antes do Bardock teria o Yamote. Aí por isso o Yamote ser o verdadeiro lendário Super Saiyajin e daí já ter a princípio a transformação do God. Mas ainda assim já geraria aquele negócio meio insano, porque o Vegeta já sabia sobre essa lenda e ele nunca tinha falado algo sobre o Deus Saiyajin ou algo parecido. Ele só tinha falado sobre o Super Saiyajin. Por isso que dá pra gente levar bastante em consideração essa questão do Bardock. E depois que o Bardock ele se transformou em Super Saiyajin, aparentemente ele descobriu algo a mais. Para isso eles acabarem tomando o planeta dos Sufrudins e já começou, né, toda essa história que nós conhecemos em Dragon Ball. Essa guerra com os Sufrudins que foi criada e depois o Freeza apareceu e chegou, acabou com todo mundo, depois acabou com o planeta Vegeta, é basicamente esse paradoxo temporal que ocorreu em Dragon Ball. Se nós formos imaginar em uma saga futura, ainda tem essa questão, né, que a gente pode falar que um Sufrudin possa fazer algo, porque os Sufrudins têm muita raiva dos Saiyajins porque eles acabaram com o planeta deles. Mas na sequência, realmente, para falar da cronologia, a gente pode realmente imaginar Yamote, Bardock, tal pai, tal filho, Goku. Então Goku realmente seria a próxima reencarnação do lendário Super Saiyajin. Por que a gente vê toda hora o Goku mostrando uma transformação? Porque o Goku é praticamente o espelho do Yamote, que foi o cara que mostrou a transformação primeiro, segundo Akira Toriyama. Logo após nós temos aquele paradoxo temporal, que seria o do Bardock, que aí ele vai e mostra para aquela época uma transformação inédita, e por isso que o Goku sempre mostra algo diferente. Pode ser que algum outro Saiyajin mostre algo, já que o negócio é o espírito do Yamote estar em cada um. Como o espírito do Yamote teoricamente teria ido pro Bardock, aí a gente não sabe se o Bardock tá vivo ou tá morto agora, né? Por causa do especial. Se ele conseguiu fazer alguma outra coisa para poder viajar em linhas temporais, já que tivemos uma informação falando também, né, que teria um guerreiro que ele viajava sobre as linhas temporais e ninguém sabe quem é até agora. Pode ser que seja o Bardock. Mas aí o Bardock mostrou uma transformação inédita. Agora o Goku sempre mostra algo. Se aparecer um outro guerreiro que o espírito do Yamote resolva incorporar, como a gente já traz isso como base, poderia mostrar um poder diferente, mas até o momento é o Goku. Então a verdadeira história dos Saiyajins é essa, trazendo para toda essa junção
do lendário Super Saiyajin reencarnar cada vez em um corpo diferente. E a raça dos Saiyajins sofre nessa questão do paradoxo temporal que praticamente o Bardock criou, mas ainda tinha o Yamote por trás disso tudo, incorporando o seu espírito para ele poder criar essa lenda. Enfim, é uma coisa muito complicada, é uma coisa muito insana, muito intensa. A gente tem que pegar realmente informações da entrevista do tio Akira, já pegar das lutas que o Freeza teve contra o Vegeta e o Goku na saga de Namekuzen, e também um pouco da explicação do Sr. Kaiô, e associar, né, para nossa teoria, não falando que é a razão ou somos os donos da verdade, mas é a mais próxima do provável. Enfim, curioso, esse daqui foi um vídeo sobre a verdade sobre a história dos Saiyajins. Se você gostou do vídeo, já dá um joinha, dá um like, compartilha esse vídeo porque ajuda a gente pra caramba. E se você tem um outro pensamento, acredita que aconteceu algo a mais fora tudo isso que eu falei, já expõe aqui no seu comentário pra gente entender a sua opinião e entrarmos em um contexto muito louco. É mais ou menos isso, a gente se vê no próximo vídeo e fui!